Pessoal, vocês estão me ouvindo agora? Sem som. Vocês estão me ouvindo, pessoal? Tá. Agora foi. Não sei, não. Eu estou ouvindo meu som aqui. Pessoal, boa noite para todos vocês. Estão me ouvindo aí direitinho? Como é que tá o som? Se estiverem me ouvindo, digita 1, por favor. Som ok. Eu quero perguntar para vocês a qualidade do som. De 0 a 10, que nota vocês dão? Qualidade agora, hein? Ótimo. Maravilha. Bom, pessoal, deixa eu compartilhar minha tela aqui. Antes, vamos trocar uma ideia, né? Boa noite para todos vocês. É um imenso prazer estar... Deixa eu ver se eu consigo mutar um negócio aqui. Tá dando um pouco de retorno, então, maravilha. Bom, boa noite então para todos vocês. É um grande prazer estar mais uma vez na terceira aula do Training of Traders. Essa nossa versão do Training of Traders, ela é totalmente focada na sessão de Nova York, certo? Vou deixar aqui desse jeito aqui, ó, mais ou menos meio esquisito aqui. Tá dando muito retorno, a minha voz está atrapalhando eu falar, então eu estou meio que perdendo a concentração. Eu falo, aí eu escuto falando e aí eu penso que, enfim. Mas é isso aí. Bom, a segunda versão do Training of Traders é totalmente 100% focada na sessão de Nova York, ok? Nós tivemos o primeiro dia que nós fizemos a abertura, falamos um pouco aí do que se esperava do Training of Traders. Ontem foi com o Evandro, né? Ele passou aí um conteúdo bastante interessante. E hoje nós vamos falar da estrutura do mercado. A nossa aula, espero trazer para vocês uma aula bastante descontraída, algo bem... Enfim, claro, a gente pode fazer um bate-papo, né? Ao final, lá pelas 9h30, nós vamos abrir para fazer perguntas. Então, quem tiver perguntas, dúvidas, comentários, eu peço, por gentileza, que espere até o final. Tá? É porque eu tenho uma linha de raciocínio, de pensamento para acompanhar, que eu quero passar para vocês, e eu não vou conseguir dar a atenção que vocês merecem se vocês perguntarem no meio. Basicamente é isso. Então,
basicamente, se tiver alguma pergunta, vai marcando, alguma coisa que não entendeu, algo que não ficou claro, vai marcando e ao final a gente faz as perguntas. Beleza? Todo mundo de acordo com isso? Todo mundo ok com isso aí? O som tá maravilha, tá tudo certo. Queria agradecer o Rebeque e o Eduardo Melo, que é eles quem fazem toda a mágica acontecer. Valeu, patrão. Bom, deixa eu... Vocês não estão vendo minha tela, vou compartilhar minha tela com vocês aqui em 1 minuto. Só um pouquinho. Só um minutinho, eu já compartilhei a tela aqui com vocês. Por favor, me avisem a hora que estiverem vendo a minha tela. Deixa eu colocar isso aqui no outro lado. Vocês estão vendo a minha tela aí, pessoal? Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Agora está aparecendo, né? Deixa eu tirar minha câmera. Vocês estão me vendo ainda? Rapaz do céu, deixa eu ver aqui. Tá ok. A hora que vocês estiverem vendo minha tela, por favor, digitem 2, porque eu faço pergunta e aí, logicamente, tem um atraso, né, até chegar a pergunta para vocês, e aí eu não sei exatamente o que vocês responderam, porque eu estou fazendo várias perguntas. Round 2. Vocês estão vendo a minha tela, né? 2. Quem estiver vendo a minha tela, digita 2, por favor. Tá, deixa eu fazer uma outra tramóia aqui. Opa, 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 opa.
Eu não tô, não é, deixa eu explicar uma coisa, já não é a minha intenção mostrar minha cara, entendeu? Agora a minha intenção é mostrar a tela do meu computador, mas eu tô, não tá dando muito certo. Eduardo, socorre aí, velho, se estiver me ouvindo. Deixa eu ver o que o Eduardo tá falando aqui. Talvez esteja pelo meu. Ah, tá. Deixa eu ver aqui se é isso mesmo. Pessoal, vocês estão me ouvindo aí? Agora acho que sim, de novo, né? Apareceu o som. Áudio ok. Tá aparecendo a tela do meu computador já ou não? Som meu com cara de outro. Vamos lá. Resolveu o negócio.
aparecendo a tela aí agora? Agora acho que vai dar, pessoal. Força na peruca. A tela leva um pouco de tempo para compartilhar. Ouvindo sim. Ouvindo som. Caramba, velho. Isso aqui é meio treta. Áudio ok, tela não. Tela ok, som ok. Não mexe nada para não dar problema. Vou ficar até imóvel aqui. Tela e som ok. Maravilha. Bom, pessoal, boa noite a todos, novamente. Me desculpem pela minha... pelo meu amadorismo nessa parte, tá? Eu não sei mexer com essa ferramenta. Eu usei algumas vezes, mas nunca em algo criado por mim. Então, é isso aí. Para quem chegou agora, basicamente, estava num UFC aqui com a plataforma. Mas é isso aí. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos. Essa é a nossa terceira aula do Training of Traders, onde eu quero falar da estrutura do mercado. Ok? Na primeira aula, nós fizemos uma apresentação, mostramos um panorama geral daquilo que nós vamos falar no Training of Traders, cujo foco principal é a sessão de Nova York. E hoje eu quero mostrar para vocês como que funciona a estrutura por trás daquilo que nós vemos, né, dentro do mercado, e como que isso se relaciona com as melhores oportunidades que nós podemos encontrar em cada hora, em cada momento do dia. Certo? Então, se você está aí, eu quero pedir uma coisa para vocês, para quem está assistindo aí, se puder compartilhar o link pelo Facebook, enfim, chama a galera, né? Aula, conteúdo de qualidade relevante é sempre importante a gente ter. Então, difunda aí, passa para o pessoal, que eu acredito que é bastante relevante. Ok? Bom, primeira coisa. Para nós falarmos de estrutura, uma coisa muito importante, pessoal, e quem já fez qualquer um dos meus cursos vai ver que eu presto muita atenção, eu procuro dar muita ênfase na estrutura, no conhecimento da estrutura do mercado. Por quê? Eu acredito que é importante não somente nós entendermos, sabermos, por exemplo, de um sistema de negociação que é muito legal e que ele somente nos dá oportunidade de compra ou de venda, mas que nós possamos entender e pensar o mercado de uma forma clara, direta e objetiva. Isso é muito importante. Okay? Então, é mais ou menos como você ter uma estratégia, né, um black box, alguma coisa assim, onde você sabe exatamente quando clicar no botão de compra ou quando clicar no botão de venda, por causa que X mais Y aconteceu, uma condição fulana de tal, qualquer que seja, aconteceu e, portanto, a partir daí nós temos um sinal de compra ou de venda. Isso é ok, só que dentro de todo o conhecimento, dentro de tudo aquilo que nós podemos pensar em termos do mercado, eu gosto demais de desenhar,
para quem acompanha minhas aulas e tudo mais, eu gosto demais de desenhar. E eu vou, logicamente, começar com meus diagramas aqui, né? Imaginamos que, qualquer que seja o sistema que você tem, né? Imaginamos que você espera que aconteça uma condição 1 mais uma condição 2, por exemplo, né? Quando acontecer essas duas condições, você tem um sinal de compra ou um sinal de venda. Buy ou sell, tanto faz. Enfim, aconteceu X mais Y, você tem um sinal de compra. Ou aconteceu X mais Z, por exemplo, você tem um sinal de venda. Maravilha. Isso é ok? Sim, eu acredito que isso é ok. Maravilha. Só que, dentro de uma linha de compreensão, de entendimento a respeito do mercado, existem muitos outros fatores que é importante nós entendermos antes de chegar nesse produto final de X mais Y é igual a compra e X mais Z é igual a venda, por exemplo, né? É mais ou menos aquela curiosidade infantil, aquela coisa mais bonita que tem. Uma criança quer levantar o vestido da noiva para saber o que tem atrás, o que tem debaixo, né? Essa curiosidade de saber o que tem por trás, entender como é que funcionam as engrenagens do relógio, né? Eu estou satisfeito em saber que o relógio marca a hora certa. Ok, mas existem algumas pessoas que querem ir um pouco além para entender como que marca aquele horário, o que quer que seja. O que isso se traduz para a gente em termos de mercado? Que nós temos um sistema onde marca para a gente sinal de compra e venda, é ok, sem problema. Mas se nós conseguimos ter uma ideia, se nós conseguimos entender a estrutura por trás, ou entender as engrenagens por trás daquele sistema, é aí onde reside, é onde nós temos a grande oportunidade de não somente virar ali um clicador de compra e venda, mas nós conseguimos entender o sistema que nós negociamos e nós conseguimos entender por que ele funciona, como que ele funciona. E mais importante, nós conseguimos entender que se um dia esse sistema que nós utilizamos parar de funcionar, nós sabemos como que nós podemos alterar esse sistema para que ele continue, volte a funcionar. Para isso, nós precisamos entender da estrutura do mercado. Certo? É mais ou menos a história, né, da galinha e do ovo. Quem que veio antes, a galinha ou o ovo? Enfim, é uma questão que não sabemos, certo? Não tem como saber, mas veja bem, enfim. Dentro do mercado, quando nós entendemos a estrutura do mercado, tudo que está por trás daquilo que faz a engrenagem do mercado funcionar, a partir de então nós conseguimos criar sistemas de negociação. A partir daí nós conseguimos alterar o sistema de negociação que nós tivemos, nós conseguimos entender o mecanismo do mercado. E exatamente aí onde entra aquilo que é a minha filosofia pessoal com relação ao mercado, que eu acredito que é importante nós entendermos o mercado, nós pensarmos o mercado, e a partir daí nós conseguimos ter um conhecimento muito melhor, ok? Primeiramente, no Training of Traders 1, a gente já falou um pouco da estrutura do mercado, mas eu acredito que é relevante, até porque de lá para cá, já faz um ano que nós tivemos o primeiro Training of Traders, de lá para cá, algumas coisas mudaram, e eu sou bastante feliz, né, que eu esteja vivendo algumas mudanças históricas dentro do mercado, porque eu posso dizer que eu estava presente, é muito legal. Eu não estava presente na crise de 2008 no mercado, porque eu conheci o mercado em 2009. Então, eu não tenho história para contar nesse sentido, certo? Eu não posso dizer, porque eu conheci o mercado em 2009, eu comecei a operar em 2009 mesmo, em 2010 eu dei um grande salto em termos de conhecimento, fiz alguns cursos muito legal, e, enfim, mas hoje eu consigo, estou vivendo algumas coisas e eu consigo entender a conjuntura, eu consigo entender a conjuntura do que está acontecendo hoje e qual que pode ser o reflexo daquilo que está acontecendo hoje nos próximos 2, 3, 4, 5 anos. E a estrutura do mercado, ela se movimenta, ela se mexe, né? E aquilo que hoje é verdade, talvez uma pessoa, né, agora falando para o futuro, talvez você que está assistindo o Training of Traders 2.0 em 2020,
Talvez a estrutura do mercado que eu vou te explicar aqui hoje seja diferente, nós não sabemos. Mas o fato é que hoje, dia 8 de fevereiro de 2017, essa é a estrutura que eu vou mostrar para vocês. Primeira coisa que nós precisamos entender, que vocês vão ver de uma forma muito clara como que isso é relevante para a gente conseguir negociar de uma forma muito mais clara, é os participantes do mercado. Eu sei que muita gente já entende isso, eu sei que muita gente já tem um bom conhecimento, inclusive talvez até maior do que eu, né? Mas eu quero mostrar para vocês o segundo passo, as sessões de negociação e o comportamento em cada sessão. Bom, os participantes do mercado. Quem são os participantes do mercado? Deixa eu ver aqui. Os participantes do mercado. Nós temos, em primeiro lugar, os grandes bancos. Enfim, grandes instituições financeiras gigantescas que têm muita grana, tem muito dinheiro e que tem o potencial de movimentar o mercado de uma forma absurda, certo? Basicamente, são os grandes bancos, em grande parte, não somente eles, mas em grande parte, que movimentam o mercado e que faz com que o mercado aconteça. Em segundo lugar, nós temos grandes empresas, e eu estou falando de grandes empresas mesmo, tipo Apple e outras grandes empresas que, enfim, são gigantescas, e que, devido à sua própria necessidade de compra de matéria-prima, de insumo, de produto e tudo mais, elas têm o poder de entrar no mercado de uma forma muito forte. Bancos centrais e governos, que em alguns casos, a atuação de bancos centrais e governos pode ser, inclusive, menor do que grandes empresas. Ah, mas como que é isso? Isso é absolutamente possível, certo? Às vezes o banco depende muito da filosofia que o governo tem, se tem uma filosofia mais protecionista, se tem uma filosofia de atuação no mercado em que deixa o mercado mais liberal, andar conforme for, nós podemos ter uma atuação completamente diferente. Nós temos corretoras, lógico, estou simplificando aqui bastante, e nós temos os especuladores, que somos nós, cada um de nós que estamos aqui, a menos que tenha alguma corretora aí, mas somos nós especuladores. Okay? O que cada um desses participantes faz dentro do mercado? O que eles têm o potencial de fazer? Bom, quando nós pensamos em grandes bancos, fundos de investimento, falando de coisa realmente grande, UBS, né, o Barclays, o Deutsche Bank e por aí vai, o HSBC, são todos grandes bancos a nível mundial. O que esses bancos têm o potencial de fazer no mercado? Basicamente, eles têm o potencial de causar... Opa, deixa eu tirar isso aqui. Tem que tirar essa notificação do Facebook. Tem o potencial de causar grandes movimentos no mercado. Pode manipular o mercado para sempre? Não. Não podem. Porque isso é impossível. É impossível que qualquer um desses participantes sozinhos consigam torcer o mercado de forma indefinida ou para sempre, ok? Mas é possível que a atuação de grandes bancos de peso, eles possam realmente causar um movimento importante. Por exemplo, um banco que tem um histórico bastante interessante de atuação no mercado, que é um banco central, é o Banco do Japão. O Banco do Japão tem um histórico bastante interessante de compra e venda de dólar conforme a própria agenda dele, ou conforme os objetivos dele. Simplesmente ele entra no mercado e pronto, acabou. Certo? E quando ele faz isso, ele tem um potencial muito grande de levar o mercado na direção dele por algum tempo. Para sempre? Não consegue, isso é impossível. Mas é possível sim, inclusive, não sei se foi em 2013 ou 2014, o STJPY, alguns desses anos, faz algum tempo já, alguns anos, o STJPY estava caindo bastante. Quando chegou aqui embaixo, saiu na internet, né, que o Banco do Japão estava comprando, né, entrou comprando, e aí o mercado deu uma guinada, fez um movimento gigantesco de alta. E aí, qual que era a ideia? A política monetária do Banco do Japão era de que já não era mais interessante estar em um determinado nível, pela razão que seja. Não me lembro agora, só estou me lembrando do evento. O mercado fez um movimento gigantesco de alta, foi lá em cima. Muita gente entrou comprando, mas o mercado como um todo, ele é muito mais forte, ele é muito mais importante do que qualquer um desses membros, qualquer um desses participantes individuais, certo?
Resultado, o mercado caiu e continuou caindo, fez o que ele queria. O Banco do Japão, inclusive o próprio, algum tempo atrás, acredito que foi em 2015, que o Banco Central do Brasil anunciou a perda de coisa de 56 bilhões de dólares. Algo estratosférico, muito, muito grande, exatamente por tentar manter o dólar real no nível que era interessante. Lógico, ninguém consegue fazer isso por muito tempo. Não importa quão grande você seja, ok? Então, e aqui já fica para a gente uma grande dica, uma grande deixa, no sentido de que não importa o seu tamanho, se você está negociando com uma conta de 100 dólares, ou se você tem 30 milhões de dólares, né? Não importa o seu tamanho, você não consegue manipular o mercado. Grandes bancos, me parece, eu vi também, até posso procurar depois para trazer, me parece que o Deutsche Bank, que é o banco lá da Alemanha, me parece que a última informação que eu vi, eu vou procurar, tinha um market share de coisa de 17%. Ou seja, de todo o volume que era movimentado em termos de boa parte do volume mundial, certo? Uma grande fatia está na mão do Deutsche Bank. Pode fazer com que o mercado se movimente a seu favor? Pode, durante um determinado tempo, tá? De forma indefinida não pode. Grandes empresas. Vamos pensar, por exemplo, a Apple, né, ou qualquer outra empresa aí, mas vamos pensar na Apple, que decide comprar ferro ou alumínio, sei lá o que ela usa, né, nos seus aparelhos, nos seus produtos, decide comprar, fecha um contrato para comprar essa matéria-prima lá da China. Independente de qualquer que seja a cotação do mercado, ela precisa comprar. E ela vai lá e compra, por exemplo, não sei, vamos falar aí, 20 bilhões, fecha um contrato de 20 bilhões de dólares com uma empresa da China. Isso aqui, despejar esse dinheiro no mercado, pode fazer que aconteça uma oscilação muito grande? É lógico que pode. Mas ela está comprando, veja bem, sim, a moeda dos Estados Unidos é o dólar americano, né? Essa empresa chinesa pode aceitar o dólar, pode querer o yuan, eu não lembro, não sei exatamente agora o símbolo lá, mas a moeda chinesa, né? Para fazer essa troca, o dinheiro inevitavelmente vai passar pelo Forex. E isso vai causar uma oscilação. Bancos centrais e governos têm o poder de fazer a alteração de acordo com aquilo que lhes interessa dentro da sua própria balança comercial. Corretoras têm o potencial de fazer com que o mercado se movimente. E especuladores, dentro da sua medida, logicamente, têm o seu potencial também. Ok? Quando nós pensamos nisso aqui, os mais poderosos, gostemos disso ou não, são os grandes bancos. Seria uma maravilha se a gente pudesse ter uma forma, né, de saber quando que um grande banco vai entrar. Olha que maravilha! Imagina só você sondando, sabendo o que o Deutsche Bank vai fazer amanhã. Cara, ele vai comprar euro, vai vender dólar, vai fazer o quê? Você sabendo como fazer isso, certo? Basicamente, é entrar junto com um grande banco. É a história, né? Existe a metáfora de que os tubarões e tal, né? E as sardinhas, que são os especuladores e tudo mais. Ok. Os grandes bancos, cara, eles criam a própria tempestade que eles querem usar para navegar. Certo? Se existisse uma forma de nós seguirmos os grandes bancos e saber para onde eles estão indo, cara, seria maravilhoso. Basicamente, é um sistema de negociação fantástico. Não tem como nós, pequenos especuladores, estamos aqui no final da fila, saber o que eles estão fazendo. E não se iluda, até esses grandes bancos tomam prejuízo. Não existe ninguém no planeta Terra que não tome um pau de vez em quando, certo? Não existe ninguém. Você está no mercado financeiro, cara, é igual estar vivo. É impossível que você chegue aos 10 anos, ou aos 2 anos, ou aos 6 meses de idade
sem sentir dor. E dentro do mercado é a mesma coisa. Não importa o seu tamanho, a gente tem a história do Lehman Brothers e outros bancos aí, sei lá de quantos anos, que quebraram, ok? Quando nós pensamos nisso, o mais interessante é isso aqui já deixa uma outra lição para a gente, que é, se nós tomarmos uma atitude diante do mercado, cara, eu vou comprar porque sim. Bom, você vai estar contando com a sorte. Se você apenas compra porque você quer comprar e porque sim, você está contando com a sorte. Se o mercado subiu, você ganha, se ele caiu, você perde. Ok. Então, nós temos duas posturas diante do mercado. Uma postura é a postura de ação, onde eu dou o primeiro passo. Quem já viu eu falar disso também vai saber. Onde eu dou o primeiro passo, certo? Existe uma postura de ação. Eu dou o primeiro passo, enfim, vendi, comprei, qualquer que seja. E existe a postura de reação, que eu espero que o mercado vá em uma determinada direção para que então eu possa tomar a minha decisão. Essas duas coisas são diferentes. Nessa aqui, eu dou o primeiro passo. Na reação, eu dou o segundo passo, depois que o mercado já me deu um sinal de qual a direção provável que ele está se movimentando. Em especial, buscando, esperando estar na direção dos grandes bancos, ou das grandes empresas, ou bancos centrais, governos. O que isso quer dizer para a gente? A melhor postura, na minha opinião, é a postura de reação. Uma vez que o mercado já te deu um sinal claro, os grandes bancos, ou quem tem potencial de movimentar o mercado, faz o movimento, deixa rastros, porque qual que é a nossa função dentro do mercado? Qual que é o que nós podemos fazer, o que nós temos que fazer? Simplesmente identificar o rastro que esses três grandes participantes deixam no mercado, porque é impossível não deixar rastros. Eu sempre falo que quando, imaginemos, por exemplo, o mercado vem caindo, né? Impulso, retração e tal. Quando chega aqui embaixo, em um lugar estratégico, ele deixa o famosíssimo pin-bar. O que isso quer dizer para a gente? Uma grande possibilidade, né? O mercado veio caindo, a tendência de queda, tudo belezinha. Quando chegou aqui, o mercado abriu nesse ponto, a cotação veio, os ticks da plataforma chegaram de queda, chegou aqui embaixo, e começou a entrar um monte de tick, lote de alta. Qual que é a possibilidade? A possibilidade é que algum desses três grandes principais participantes aqui esteja entrando no mercado com muita força. E aí, logicamente, cara, identificamos isso aqui, bom, dentro do sistema de negociação, se isso estiver acontecendo em um ponto interessante, pode ser uma compra. Boa chance de que o mercado comece a subir. É exatamente isso que nós procuramos. Por quê? Quando desses três participantes, principalmente, entram no mercado, o que acontece? É impossível eles cobrirem o rastro. Imagine que você está numa selva caçando um animal gigantesco. Cara, você está caçando um elefante. Certo? E o elefante está fugindo de você porque ele sabe que você está caçando ele. Você quer achar o elefante. Qual a chance do elefante derrubar a árvore, pisotear o chão, quebrar o mato e tudo mais? Você não precisa nem ser muito esperto para conseguir seguir o rastro de um elefante, por exemplo. Ok? Quando um elefante sai correndo pelo meio do mato, pela selva, inevitavelmente ele vai deixar rastros do seu caminho por onde ele passa. E assim também, grandes bancos, grandes empresas, bancos centrais e governos sempre vão deixar rastros de qual é o caminho que eles passam, por onde eles passam. Seja isso na forma de um pin-bar gigantesco, seja isso na forma de um engolfo gigantesco, tudo isso mostra rejeição, né? Seja isso na velocidade com que esse preço foi rejeitado. Imaginemos, o preço está caindo a 20 por hora, caindo devagarzinho, aquela preguiça, parece que é um domingo, 3 horas da tarde. E aí, quando chega em um determinado nível, ele retrai daqui a 110 por hora. Ele caiu a 20 e saiu a 110. Isso aqui é basicamente um rastro de um dos grandes participantes do mercado que está entrando provavelmente naquela direção. Faz sentido isso para vocês, pessoal? Vocês estão me ouvindo direitinho? Estão acompanhando o que eu estou falando?
Maravilha. Bom, quando nós conseguimos entender, então, quem são os participantes do mercado e o que cada um deles faz e qual é a possibilidade dele deixar rastros para a gente, tudo isso fica muito mais claro, certo? Se nós entendemos que os grandes bancos, eles precisam carregar ou descarregar lotes em determinado nível, isso pode causar uma congestão, por exemplo, porque alguém está carregando ali, depois o mercado explode em um lado, chance de que o mercado continue subindo. E se nós entendermos, primeiro, a posição e a ação dos grandes bancos, e também entendermos a posição e a ação dos especuladores, nós vamos entender que nós, como especuladores, tudo que nós queremos fazer é identificar para onde está indo essa galera aqui. É para onde está indo o elefante. Se o elefante está correndo em uma determinada direção, nós temos que identificar. Quanto melhor for a nossa habilidade de identificar o rastro dos participantes maiores do mercado e a nossa habilidade de agir em cima dessa identificação, melhor. Basicamente, o que nós fazemos enquanto estrutura do mercado, pensar a estrutura do mercado, é identificar a ação dos maiores participantes do mercado e depois agir com base nessa informação, porque não adianta nada, esse cara vai subir, e você não compra, você ficou para trás, já era. Certo? Ah, eu tô vendo aqui, vai cair, porque agora eu acho que vai cair. E você não vendeu, também não adiantou nada. Certo? O Antônio perguntou qual indicador mostra esse rastro. O preço, Antônio. Não existe melhor indicador do que isso. O preço. Lógico, tem várias formas de nós identificar isso, né? Podemos falar de fluxo de ordens e, enfim. Mas, com gráfico de candles é possível você identificar isso. Certo? Muito bem. Quando nós entendemos quem são os participantes do mercado, nós conseguimos entender, nós conseguimos ter mais clareza de contra quem nós estamos lutando. Quem são os nossos oponentes. Não se iluda, tá? Não se iluda. Existe uma competição muito, muito, muito grande no mercado. É cobra comendo cobra o tempo todo, é o pau quebrando. Por que é importante nós pensarmos nesses termos, em termos de competitividade dentro do mercado? Porque é a realidade. E, às vezes, um trader, por exemplo, eu estou aqui no meu escritório, nesse momento, eu tenho 2 monitores, enfim, é isso aí. A abertura de Londres eu venho fazer aqui, é perto da minha casa, do meu apartamento onde eu moro. Então tá, 5h30 da manhã, não, 5h30 não, vai, 6 horas da manhã eu tô aqui, no meu escritório, sentado de frente para a tela do meu computador. Abro um gráfico, vamos lá, abro um gráfico assim, bonitinho, né? Abro um gráfico e fico olhando para o gráfico. Veja bem, quando eu olho para esse gráfico, quando eu olho para um gráfico como esse, nesse exato momento, o que eu estou vendo? Estou vendo somente barrinha, que sobe, desce, sobe, desce, sobe, desce. E às vezes o trader, principalmente... Vocês estão me ouvindo aí, pessoal? Caiu? Se estiverem me ouvindo, por favor, digita 1. Alguém falou que caiu? Som ok, beleza. Bom, então, vamos lá. 5h30 da manhã, sozinho. Minha patroa está dormindo ainda, né? Meu filho está lá dormindo ainda em casa e eu já estou no escritório. Sento aqui, são 2 telas, olho para as 2 telas e tal e começo a fazer minha análise. Eu olho somente esse monte de barrinha. E às vezes o trader novo, a pessoa que ainda não tem uma noção do mercado, ele tem a falsa impressão de que ele está sozinho. E isso é muito comum e é algo que eu, particularmente, já vivi. Certo? Eu já vivi e já vi isso. Enfim, vivo isso, né? Às vezes nós temos a impressão de que nós estamos sozinhos. E a gente não consegue imaginar que por trás desses candles, de cada um desses candles aqui, ó, por exemplo, esse candle verde, bonitão, olha só que coisa mais linda.
por trás desse candle verde bonitão que está aqui, existe milhares ou milhões de decisões que foram tomadas por pessoas como eu e você. Vou repetir porque isso aqui é muito importante. Por trás desse candle verde, não somente desse candle verde, né? Qualquer candle aqui, por exemplo, pegar aqui esse pimbarzinho aqui, ó. Existiram milhões de decisões que foram tomadas por trás durante esse período desses 5 minutos. O que isso quer dizer para a gente? Isso quer dizer que nós não estamos sozinhos, que milhões de pessoas compraram, tomaram stop, quebrou a conta, dobrou a conta e tudo mais, dentro de um pequeno candle como esse aqui, por exemplo, ou qualquer outro candle. E quando nós entendemos isso, nós sabemos que nós não estamos sozinhos e que tem milhares de pessoas lá, do outro lado, em algum lugar do planeta, tentando ganhar o meu dinheiro, tentando ser mais esperto que eu, né? Eu consigo ter uma clareza de quem é o mercado, como funciona e o que eu estou fazendo aqui. E isso me dá muito mais objetividade para mim não me enganar e pensar que eu estou sozinho. E para mim não me enganar e pensar, por exemplo, que a concorrência, ou pensar que a competitividade não é grande o suficiente. E quando nós pensamos isso, e nós sabemos que existem todos esses participantes, como grandes bancos, empresas, Banco Central, governo e tudo mais, corretoras e outros especuladores, do outro lado da tela do meu computador, que estão querendo ser mais esperto que eu consigo saber o que cada um desses pode fazer e o rastro que cada um desses pode fazer. E eu consigo saber qual desses caras eu quero seguir. Certo? Maravilha. A estrutura do mercado, para você entender a estrutura do mercado. Vamos lá. Nós, como estamos no final da fila, nós estamos no final de toda a hierarquia da estrutura do mercado, tem lá grandes bancos, empresas gigantescas, governo, Banco Central, corretora, não sei quanto, tá. E lá no último estão os traders de varejo, como é falado, né? Retail traders. Ou os traders aí que negociam por si só, traders, pessoa física e tudo mais. Que somos nós, eu, você, cada um de nós que estamos aqui. Entendemos que precisamos, o ideal é tentar identificar, saber o que os grandes estão fazendo para que a gente possa seguir. Simples, né? E nós precisamos entender que nós não nos ligamos diretamente ao mercado. Primeiro, Bolsa de Valores, né? É um lugar físico, ou não físico, mas enfim, é um lugar único onde vendedores e compradores se reúnem. Então, o comprador vai nesse lugar e o vendedor vai nesse lugar. Chega lá, os dois se encontram, fala, cara, eu quero vender esse carro aqui por 50 mil. Aí o comprador fala, cara, é o seguinte, esse carro aí, ó, tá uma amassada aqui, uma amarrotada ali, eu pago 45. Aí o vendedor fala, cara, mas eu já fui ver na mecânica, isso aí fica tanto para arrumar, eu te vendo por 48. Essa briga entre compradores e vendedores acontece em um lugar só. Isso na Bolsa de Valores. No mercado Forex, ele é um mercado descentralizado. Não existe um lugar onde todo mundo negocia a mesma coisa. Então, na Bolsa de Valores, imagine que é um mercado, por exemplo, né? Você vai lá e compra no mercado e tudo mais. Nós podemos pensar o Forex como sendo uma feira, onde as pessoas negociam, cada um por si, Deus por todos, aquele griteiro, compra aqui, a maçã que aqui está mais bonita, e enfim. Então, existem vários pontos onde as pessoas podem negociar, diferente do mercado, que é um único vendedor, ok? Quando nós pensamos nisso, nós, como traders de varejo, nós não conseguimos ter acesso a essa feira gigantesca. Nós conseguimos ter acesso a essa feira gigantesca através de um intermediador. Quem que são esses intermediadores? São as corretoras. Então, a corretora, por exemplo, uma corretora qualquer, enfim, né? Uma corretora qualquer, ela é um dos participantes aqui do mercado.
Essa corretora ela pode negociar com o Deutsche Bank pode negociar com a UBS, esse aqui pode negociar com a Bolsa de Valores, e essa troca, deixa eu fazer as setinhas aqui de uma cor diferente, e essa troca acontece intensamente entre todos os participantes na pauleira, certo? Não existe um lugar onde a gente possa, tá todo mundo negociando, cada um entre si compra e vende aquele rolo. Não existe um único lugar onde nós vamos para comprar pão. A gente vai na feira e vê qual que é o melhor. Exatamente assim é o mercado Forex, onde todo mundo está interligado e está todo mundo negociando. Só que nós, como traders individuais, traders de varejo, vamos colocar aqui, imaginamos que essa aqui seja a corretora XYZ, qualquer que seja a corretora. Nós não conseguimos entrar direto na feira. Nós entramos através de um intermediador, que é a corretora. Então, nós somos aqui um pontinho, e através dessa corretora, ela nos liga, ela faz a ligação entre nós e o restante do mercado. Ok? Então, nós conseguimos comprar, vender dólar, e ações e tudo mais, e índices, e futuros, e enfim, tudo que se pode negociar através dessa corretora. Por isso que nós temos que mandar o nosso dinheiro para a corretora, porque nós não conseguimos ser um participante do mercado. É possível? Claro, tem que ter muita grana. Tá? Quanto? Não sei, não faço nem ideia, não está nos meus planos, eu estou contente do jeito que está. Quando nós entendemos isso, nós conseguimos entender por que algumas corretoras, por exemplo, mostram gap e outras não. Nós conseguimos entender por que uma corretora, às vezes, dá diferença de cotação de um determinado ativo para outro, de um para outro. Às vezes está um pouquinho mais caro do que uma corretora do que na outra. Aí fala, a minha corretora está me enganando, porque está manipulando. Não, cara. Simplesmente é um mercado descentralizado, onde todo mundo corre para o braço e é isso aí. Não tem conversa, né? Então, por exemplo, talvez essa corretora aqui esteja, vamos lá, desenhar corretora vermelha, corretora azul. E aqui tem, por exemplo, um fornecedor de liquidez, um grande banco, e aqui nós temos outro. Veja bem, quais são as possibilidades de negociação? Essa corretora azul, ela pode negociar com esse aqui ou com esse aqui. Assim como essa corretora vermelha pode negociar com esse fornecedor, com esse banco de liquidez, ou com esse aqui também. Mas, por alguma razão que seja, essa corretora... Tá, deixa eu apagar aqui um pouco. Por alguma razão que seja, essa corretora vermelha não tem acesso a esse fornecedor de liquidez verde. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, às vezes, essa corretora aqui tem acesso somente a um fornecedor de liquidez e ela vai ter um preço. E essa aqui, como ela tem maiores possibilidades, ela pode escolher negociar com esse carinha verde, caso o interesse desse preço, o preço desse preto não seja tão interessante para ela. Isso, logicamente, pode fazer com que a cotação do EURUSD aqui seja, por exemplo, 1,3045 e aqui seja 1,3040. Deu 5 pips de diferença. É possível? Claro. Existem vários participantes do mercado. É a mesma coisa você comprar pão em uma padaria ou na outra. Ok? Vai ter diferença, logicamente. E agora nós vamos falar, eu quero entrar já com vocês na questão das sessões do mercado. Nós temos 4 grandes sessões. Como o mercado Forex ele é um mercado descentralizado, então não precisamos ter um único lugar onde negociar o nosso dinheiro, certo? Nós podemos negociar em várias partes, em qualquer lugar do mundo. E isso traz para a gente a possibilidade de que é algo que algumas pessoas adoram, né? Que é a possibilidade de negociar 24 horas por dia. Não faça isso em casa, tá? Nem em casa, nem fora de casa. Dá a possibilidade de negociar 24 horas por dia, porque o mercado é descentralizado. Basicamente, de domingo à noite, aqui às 20 ou 20 horas, eu acho, no horário de Brasília, até sexta-feira à noite, às 20 horas, no horário atual, você pode entrar comprando, vendendo o que você quiser, do jeito que você quiser, o lote que você quiser. Certo? Mas, isso por quê? O mercado Forex segue o sol. Enquanto existir, for dia útil em algum lugar do planeta, pode estar funcionando algum banco e isso pode oferecer para a gente possibilidades de negociação dentro desses parâmetros. Maravilha? Bom,
Dentro disso aqui, o que isso significa? Nós temos dentro do mercado 4 grandes sessões. Nós temos 4 principais sessões. Tem sessões menores? Sim, tem sessões menores. Tem a sessão de Frankfurt, que começa 1 hora antes da abertura de Londres e tudo mais. Mas, principalmente, nós temos 4 grandes sessões. Okay? A primeira, sessão de Sydney, que eu quero começar a falar dela, que é a primeira sessão do dia. A sessão de Sydney, o mercado financeiro na Austrália é bastante legal, né? É bastante interessante, funciona bem. E a sessão de Sydney é a primeira sessão. No horário de Brasília, deixa eu pegar aqui uma ferramentinha. Me avisem quando vocês estiverem vendo a tela do Forex Factory. Por favor. Eu sei que está com delay aí, mas na hora que vocês estiverem vendo, me avisem, por favor. Ok, maravilha. Se vocês, primeira coisa, né, eu sempre falo isso aqui, ó, é legal. Esse reloginho aqui em cima, ó, esse reloginho aqui em cima, ele mostra o horário e todas as notícias do calendário econômico seguem esse horário. Basicamente, o que você tem que fazer é sincronizar esse horário com o seu horário local, seja ele qual for. Ok? 20h58 é o meu horário aqui, horário de Brasília. Beleza. Quando eu faço isso, eu descer o site da Forex Factory, até lá embaixo, vai ter essa janela. Deixa eu pegar outra cor aqui um pouco mais gritante. Vai ter essa janela aqui, ó. E essa janela mostra para mim as sessões. Você pode ver que existe como se fosse uma régua em cima, aqui em cima. Deixa eu colocar uma outra cor. Aqui, ó. Essa aqui é uma régua de horários, certo? Nós temos aqui marca de 2 em 2 horas para não ficar carregado. Basicamente, nós temos 20, 21, 22, 23, 0, 1, 2, 3, 4, 5, por aí vai. Nós temos as 4 sessões principais. A sessão de Sydney começa às 20 e termina às 5 horas no horário de Brasília. A sessão de Tóquio começa às 22 e termina às 7 no horário de Brasília. A sessão de Londres está começando agora às 6 horas da manhã e termina às 15 horas no horário de Brasília. A sessão de Nova York começa às 11 e termina às 20 horas no horário de Brasília. Certo? O que isso quer dizer para a gente? Bom, nós temos essas 4 grandes sessões e eu vou falar do comportamento do mercado em cada uma dessas sessões. Eu sei que a maioria já sabe, mas isso aqui é muito relevante. Ok? As sessões do mercado. Basicamente, a sessão de Sydney é a sessão de menor volatilidade. É onde o mercado fica lateralizado. Qual é o comportamento do mercado durante a sessão de Sydney? Em boa parte das vezes. O mercado fica assim, ó. A sessão de Sydney é dominada em grande parte pela baixa liquidez, ou seja, existem poucos participantes no mercado, é pouco dinheiro que é movimentado no mercado, e isso faz com que o mercado não tenha uma direção, costuma, né, não ter uma sessão muito definida. Geralmente, para quem negocia tendência, o ideal é que o mercado esteja fazendo topos de fundos cada vez mais baixos e tal, aquele negócio bem definido, bonitinho, quanto mais claro, melhor. Ok? Se você quer negociar a sessão de Sydney, saiba que a estratégia de tendências talvez não seja o mais indicado para você. Ah, isso é uma regra? Não. Isso não é uma regra. Certo? Não é uma regra. Pode mudar? Claro que pode. Quando tem notícia para o dólar australiano, geralmente o mercado movimenta completamente diferente. Né? Principalmente o dólar australiano, porque a sessão dele tende a movimentar, fazer uns movimentos bem legal. O que mais? A sessão de Sydney, então, é dominada pela baixa volatilidade. Tende a ser, né? Baixa volatilidade. Geralmente, a sessão de Sydney é dominada por movimentos lateralizados, onde a gente consegue, muitas vezes, traçar topos de fundos, marcar um canal lateral bem legal.
Podemos fazer também, durante a sessão de Sydney, estratégias de canal lateral. O mercado bateu aqui em cima, você vende, bateu aqui embaixo, compra, bateu aqui em cima, vende, por aí. Por quê? Nós sabemos que, em boa parte das vezes, não tem estatísticas, tá? Não é eu sei isso apenas de forma empírica, de acompanhar, mas nunca parei para pegar uma estatística disso. Mas nós sabemos que existe uma boa probabilidade de que o mercado continue lateralizado durante a sessão de Sydney. Segunda sessão é a sessão de Tóquio, onde nós temos um pouco mais de volume. Sessão do Japão, né? Onde nós temos um pouco mais de volume. Basicamente, a sessão mais calma de todas, a primeira em calmaria, é Sydney. Certo? Isso aqui é um E, tá? Quem achou que é um O, tá errado, é um E. A segunda é a sessão de Tóquio, mas a sessão de Tóquio também pode formar, geralmente tem um canal lateral, não é tão comum quanto na sessão de Sydney, pode ter um canal lateral, a volatilidade tende a ser baixa e, muitas vezes, nós vemos intervenções do Banco Central do Japão fazendo as suas aparições aí, comprando e vendendo aquilo que lhe é mais interessante. Ok? Qual que é a melhor forma de negociar na sessão de Tóquio? Basicamente, também, geralmente, o canal lateral funciona muito bem. Para quem gosta de operar notícias com ien, esse tipo de coisa, ou com o dólar australiano, notícias com o dólar neozelandês, são característicos de causar movimento bastante interessante quando tem notícia. Quando não tem, o mercado tende a ficar lateralizado. Atenção com stops, porque às vezes o cara fala assim, já que o mercado fica lateralizado, vou negociar sem stop. Isso pode ser um grande problema. Beleza? E a terceira, e a mais movimentada de todas, é a sessão de Londres, que para nossa tristeza, para nós que moramos aqui no Brasil, abre em um horário muito ruim, abre de madrugada. Certo? Então, a sessão de Londres tende a ser a mais volátil de todas, é onde o mercado realmente dá grandes oportunidades, principalmente as 2, 3 primeiras horas da abertura do mercado de Londres, é onde grandes oportunidades podem ou tendem a acontecer. A sessão de Londres é caracterizada por, em grande parte, movimentos direcionais, né? O mercado tende a pegar um movimento e andar nessa direção. É caracterizada por alto volume de negociação, certo? E um maior número de oportunidades em vários sentidos, principalmente para quem negocia tendência. Quer negociar tendência? Sessão de Londres e sessão de Nova York são as melhores situações. Durante todos os mercados, todos os ativos, né, o DAX, moedas, índice e tudo mais, eles têm um histórico de quanto que eles costumam movimentar por dia. Você pode medir isso em pontos, em pips, em como você achar mais interessante. Mas existe um histórico disso, dados, estatísticas, de qual que é a média que tem se movimentado, certo? Durante a sessão de Londres, boa parte dos dias, boa parte das vezes, acontece que o mercado se movimenta entre a máxima e a mínima do dia, geralmente está contida dentro da sessão de Londres. O que isso quer dizer? Vamos pegar aqui. Tá. Olha só. Deixa eu marcar aqui a abertura da sessão de Londres. Aqui. Aqui foi a abertura da sessão de Londres. Certo? Nós sabemos que a sessão asiática começou por aqui e veio a sessão de Sydney até mais ou menos por aqui. Ok? Nós podemos ver que o mercado andou, lógico, teve um movimento aqui bastante forte, retraiu e tudo mais. Mas depois da sessão de Londres, quando abriu Londres, o mercado deu uma queda, retraiu e depois fez todo esse movimento de queda aqui durante a sessão de Londres. Então, nós podemos dizer, se nós formos medir, olha só, o dia de hoje, o STJPY movimentou 92 pips, mais ou menos. Tá? Vamos fazer uma conta rapidinho. 92. E desses 92 pips, aqui estava a sessão de Londres ainda, 75 aconteceram, o range da sessão de Londres é de 75 pips. O que isso quer dizer? Vamos lá. 75 dividido por 92, 75 dividido por 92. 81%
do movimento do dia aconteceu durante a sessão de Londres. Vou repetir. 81% do movimento do dia de hoje aconteceu dentro da sessão de Londres. Lógico, a gente teve aqui no meio a abertura de Nova York, mas a sessão de Londres terminou mais ou menos por aqui, eu acho, 15 horas, 18. Deixa eu marcar o fechamento da sessão de Londres. Aqui, certo? Vou marcar com um retângulo, para ficar mais claro. Ok. Um pouquinho mais para cá. E agora nós podemos fazer um outro negócio aqui, para ficar mais claro ainda. Aqui. Maravilha. Olha só, o que nós temos... Opa, marquei errado aqui. Até aqui, ó. Esse aqui é o STJPY hoje, certo? Desde a máxima do dia até a mínima do dia, nós tivemos 92 pontos, 92 pips, tá? E desses 92 pips, 81% aconteceu dentro da sessão de Londres. Essa aqui é a sessão de Londres, esse que está marcado em branco. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, para quem acerta, ou quem pega a direção do mercado, as melhores oportunidades vão acontecer dentro da sessão de Londres. Ok? E daqui para frente é somente sessão de Nova York até o fechamento, até o final da sessão de Nova York. O que isso quer dizer para a gente? Bom, isso quer dizer que se nós entendermos de forma clara qual é o comportamento de cada sessão do mercado e o que ele representa dentro do todo, nós conseguimos elaborar um plano de negociação para cada uma dessas sessões que nós estamos negociando. Vou repetir. Quando nós entendemos a estrutura do mercado, quem são os participantes, quais são as sessões e como cada uma dessas sessões se movimenta, nós conseguimos ter uma ideia, nós conseguimos saber de forma muito mais clara como agir em cada uma dessas 4 principais sessões do mercado. E, a partir daí, nós conseguindo ter clareza a respeito de como negociar em cada situação, eu cito muito, já citei várias vezes, para quem acompanha os vídeos talvez já viu eu citar alguma vez, né? O livro A Arte da Guerra, do Sun Tzu, que eu acho que é fundamental, fenomenal, esse general chinês, ele fez um trabalho fenomenal nesse sentido. No sentido de mostrar para a gente quais são as táticas de guerra que ele utilizava, e não somente tática de guerra, mas também de vida e negócios e business. Né? Ele fala assim, se você souber ou conhecer o campo de batalha onde você está, enfim, lutando a sua guerra, a sua chance de vencer é muito maior. Dentro do mercado, quando nós entendemos quem são as pessoas, a estrutura do mercado, que faz o mercado se movimentar, quando nós entendemos as sessões e quando nós entendemos qual o comportamento típico de cada sessão, nós conseguimos nos adaptar e estabelecer o nosso plano de negociação de forma muito mais clara dentro de cada uma dessas sessões e, a partir de então, nós negociarmos com muito mais clareza e objetividade. Marcelo atendeu o telefone e não entendeu a conta. Bom, vou repetir então. Marcelo, é o seguinte, o STJPY movimentou 92 pips no dia de hoje, tá? 92 pips. E desses 92 pips, 81% desses 92 aconteceram dentro da sessão de Londres, entre a abertura e o fechamento da sessão de Londres. 81% aconteceu dentro da sessão de Londres. Portanto, as melhores oportunidades de direção do mercado vão acontecer dentro da sessão de Londres. Certo? Ah, todo dia, toda vez? Não. Não é todo dia, toda vez, mas existe uma boa chance de que seja. Em muitos dias, vamos ver aqui. Deixa eu marcar aqui também. Vai mais rápido. 9 às
18. Nesse dia, especificamente ontem, né? O mercado movimentou 98 pips. Durante a sessão de Londres foram... foi isso aqui, também se inclui. 49 dividido por 98, nós tivemos 50% do movimento aconteceu dentro da sessão de Londres, ok? Por que é importante nós sabermos isso? Porque a partir daqui, nós conseguimos estabelecer o nosso sistema de negociação. No primeiro Training of Traders, nós falamos bastante em termos de operação na abertura da sessão de Londres. Nesse Training of Traders, nós vamos falar da sessão de Nova York. E por que isso é importante? Bom, primeiro, para oferecer uma perspectiva nova, diferente de como negociar, né? E também para nós, em termos de oportunidade, encontrarmos melhor aí possibilidades dentro daquilo que nós estamos negociando de uma forma muito mais tranquila. Como que se movimenta a sessão de Nova York? Basicamente, a sessão de Nova York é a segunda sessão mais movimentada no mercado, depois de Londres, né? Londres é em primeiro lugar, Nova York é em segundo lugar em termos de movimentação. Tem um alto volume de negociação, principalmente a partir do meio-dia e meio, aqui no horário de Brasília. E, geralmente, quando Londres toma uma direção muito clara, Nova York tende a fazer uma correção desse movimento. Também costuma ser movimento direcional. Em algumas situações, o mercado lateraliza, né, na seção de Nova York, mas, em boa parte das vezes, o que nós vemos é uma correção daquilo que Londres fez. Por que isso? Bom, a força compradora que existiu, por exemplo, no início da sessão de Londres, traders ingleses começaram comprando. Comprou. Chegou aqui em cima, em algum momento eles precisam fechar essa operação para botar o dinheiro no bolso, principalmente os day traders, né? Aí eles começam a fechar a operação e o mercado tende a dar uma retração. Isso tende a acontecer. Então, Nova York é caracterizado por ser uma retração do movimento de Londres. Vai acontecer o tempo todo? Não. Vai acontecer todas as vezes? Não. Não existe, isso não existe, tá? Mas, em boa parte das vezes, tende a ser uma correção, principalmente quando Londres está direcional. O que é direcional? Bom, pega uma direção e o negócio vai embora, né? Quando chega lá a sessão de Nova York, o mercado tende a começar a dar uma retração daquilo que foi feito na sessão de Londres. Vai retrair 100%? Não, geralmente não, tá? Porque se nós temos uma direção clara, imaginamos o gráfico de 4 horas. O mercado fez movimento de alta, retraiu, retraiu. Quando chega aqui, por exemplo, é a abertura de Londres. O mercado faz um movimento de alta, andou bastante. Aqui é a sessão de Nova York. O mercado dá uma retração, mas a tendência principal é de alta. E, logicamente, ele não pode esperar que essa tendência vai se romper de qualquer forma. Então, a partir daqui pode ser que ele retome a tendência. E é exatamente isso aqui, esse pedaço do mercado, que nós tendemos ou buscaremos encontrar. Ok? Quais são as vantagens de nós? Por que negociar a sessão de Nova York? Basicamente, melhor horário para nós que estamos aqui no Brasil. Quando surgiu a ideia do Training of Traders 2.0, como a gente gostou muito do primeiro, e a gente pensou em fazer o segundo, como que a gente vai fazer e tudo mais, estávamos estruturando o curso, né, o Training of Traders, a gente estava estruturando a didática principal, qual que era a ideia principal por trás de todo o mecanismo, e surgiu a ideia de nós fazermos algo relacionado ao fechamento de Londres ou abertura de Nova York, ok? E como que nós faríamos isso? Por que fazer isso? Porque é algo que eu, particularmente, sofro há bastante tempo, há 7 anos, já vai para 8, levantando de madrugada, certo? Negociando na sessão de Londres, que é a melhor sessão nesse momento. Mas, primeira coisa, vamos lá. Quando nós olhamos para esse gráfico, nós vamos ver que 81% da máxima e da mínima do dia aconteceu aqui, certo? Na sessão de Londres. Ok. Só que fora dessa janela
está mais claro aqui, por exemplo, aqui, nós também tivemos muitas oportunidades em todos os sentidos. Cara, teve um fundo duplo aqui, o mercado subiu bastante, né? Retraiu, veio até o 76,4 da Fibonacci, que tá, beleza. E aqui, se nós medirmos esse movimento de queda, nesse formato aqui, o mercado veio até 76,4 e caiu até 23. Olha que coisa mais linda do mundo. Então, apesar de que a sessão de Londres tem uma boa movimentação, isso não significa que nós não podemos criar, elaborar sistemas de negociação fora da sessão de Londres, que basicamente é o interesse por causa da janela horária, certo? Eu sei que tem várias pessoas de Portugal aí, e que, logicamente, é mais interessante para quem mora em Portugal, por estar na mesma faixa horária de Londres, vai ser interessante negociar na sessão de Londres, né? Mas o conhecimento que a gente explica aqui é possível você aplicar ele em qualquer situação e é possível você elaborar o seu próprio sistema de negociação em qualquer uma das situações. E sem contar também que o mercado, vamos falar assim, existe informações suficientes a respeito da sessão de Londres. E aqui a gente queria trazer uma abordagem diferente e mostrar isso, ok? Esse dia aqui, por exemplo, no mercado, enfim, maior parte do movimento acontece, 100%, né? 100% do movimento do dia está dentro da sessão de Londres, né? Aqui a gente pode ver claramente o STJPY, sessão de Sydney, aí abriu a sessão de Tóquio, aumentou um pouquinho o volume, a sessão de abertura de Londres começou aqui, o mercado subiu, segurou um pouquinho, lateralizou, depois derreteu e fechou, deixa eu ver exatamente aqui, deixa eu marcar, vou colocar isso aqui um pouco mais visível aí, que não está aparecendo muito. Aí. A máxima e a mínima do dia estão dentro da sessão de Londres. Mas, nesse meio tempo, logicamente, nós tivemos oportunidades dentro, fora, enfim, todos os lados. Ok? Daniel perguntou qual é o nível da FIBO. 76,4. 76,4. 76,4. Ok? Dá para adicionar lá. Quando nós entendemos tudo isso que eu falei para vocês, vamos lá, começo. Nós entendemos quem são os participantes do mercado, né? São grandes bancos, grandes empresas, bancos centrais, governos e tudo mais, corretoras, especuladores e tudo mais que somos nós, né? Nós entendemos cada seção, ou seja, quais são as seções do mercado e como que cada uma delas tende a se comportar. Nós conseguimos entender que quando esses grandes bancos eles entram no mercado, eles deixam inevitavelmente um grande rastro para trás daquilo de qual é a sua intenção. Atenção, muita atenção. Quando eu falo de rastro, isso não quer dizer que qualquer padrão gráfico nós vamos negociar, certo? Porque como esses grandes bancos eles sabem que eles deixam rastro para trás, eles podem muito bem fazer, e eles fazem isso, né, até com uma certa frequência, eles podem muito bem criar um rastro falso, certo? Eu sei que estou vendo que o Fabiano estava por aí, não sei, acho que está por aí ainda, é o Fabiano Vasconcelos, que entende muito bem disso, né? A gente teve uma conversa em São Paulo, lá no CBT, onde a gente estava trocando uma figurinha a respeito disso, e ele entende muito bem disso, que existe grandes bancos, grandes players do mercado, grandes empresas, enfim, quem tem dinheiro, sabe que deixa um rastro no mercado. E quando esse rastro, esse próprio participante do mercado sabe que deixa rastro, ele pode muito bem fingir, ele pode criar um rastro fictício para fazer com que esses carinhas aqui embaixo entrem e caiam na deles, certo? Isso é possível. Grande banco vai lá e finge o rastro para que os especuladores possam ir atrás, e aí toma stop todo mundo, limpa o mercado, e aí vai embora, né? Isso acontece? Sim, só todos os dias. Só todos os dias. Às vezes, tem uma resistência aqui, aí o mercado vem e deixa um pimbarzinho. Deixa eu desenhar direito.
Conforme dizia um amigo meu, já estou sendo bem pago para isso, pô. Tem uma resistência e o mercado vem e deixa um pimbar. Nossa vida toda. O mercado vem e deixa um pimbarzinho desse jeito assim, ó. Opa. O que o trader de varejo tende a pensar? Cara, o pimbar na zona de resistência, vou vender, já era, mete a venda aí, beleza. Aí, o que se faz, né? Os grandes bancos. Você, vamos fazer o seguinte, vamos fazer mais um pimbar aqui com uma sombra um pouco mais para cima. Parece brincadeira isso às vezes, né? Aí faz outro pimbar assim, ó. Só que, como boa parte dos traders pegou e fez o quê? Deixou o stop aqui em cima, ele vai lá daquela agulhada, aquela espetada, que é o padrão seringa, tira muita gente do mercado e depois ele fala assim, agora eu vou cair. E aí começa a fazer aquelas barras lindas, só que você já está fora do mercado. Infelizmente. Isso acontece? Sim. Totalmente. Certo? Como nós nos protegemos disso? Primeiro, coisa importante, não existe como se proteger 100%. Tá? Você consegue diminuir a incidência desse tipo de situação. É possível, sim, você conseguir diminuir, mas eliminar 100%, de vez em quando você vai tomar alguma violinada. É impossível você eliminar isso da sua vida. Aí, lógico, você fica com aquela dorzinha, né? Porque você vê o mercado foi lá, pô, a corretora está manipulando, aparece todo tipo de teoria da conspiração. Absolutamente não é o caso. São grandes bancos que simplesmente têm o poder de movimentar o mercado e eles movimentam conforme os seus próprios interesses. E como eles, em grande parte, são os fornecedores de liquidez, eles sabem onde está o stop da galera e tudo mais. Certo? O guardinha passou aí verificando os corredores. Bom, então o que nós falamos hoje? Nós falamos da estrutura do mercado, grandes bancos, empresas, bancos centrais, governos. Só um pouquinho, pessoal. Deixa eu ver o que está acontecendo ali fora, que soa um alarme. Voltando. Parece que não é nada. Se começar a sentir um cheiro de fumaça aqui, eu saio correndo. Parece que não é nada. Bom, voltando então. Até esqueci o que eu estava falando. Um guardinha, ele me deu um susto, rapaz. Faz parte. Participantes do mercado, grandes bancos, empresas e etc. Quando eles entram no mercado, eles deixam um rastro para trás e nós, como especuladores, nossa principal função é a de identificar esse rastro e seguir na mesma direção. Ok? Nós podemos fazer isso de duas formas, através do princípio da ação, onde nós andamos na frente e esperamos que o mercado nos acompanhe, ou o princípio da reação, que é muito melhor. Quando o mercado começa a andar, nós identificamos isso e acompanhamos. Certo? O que mais que nós falamos? Seguir, identificar o rastro dos grandes bancos é como você tentar seguir um elefante numa selva. Ele vai deixar rastro, basta você ter paciência e acompanhar, identificar o estrago que ele está fazendo. E aí você identifica, entra na direção dele e maravilha. Certo? Nós falamos das sessões, qual o comportamento de cada sessão e por que nós vamos negociar na sessão de Nova York, que é o objetivo principal. Beleza? Pessoal, de tudo que foi falado hoje, até agora, alguma dúvida? Algum comentário? A sessão de perguntas está oficialmente aberta.
Alguma coisa não ficou clara? Alguma coisa vocês não entenderam? Conseguiram acompanhar? Não acompanhou? Não gostou de algum exemplo? Achou que não tem nada a ver com a história? Gostou de algum exemplo? Achou que faz sentido? Enfim, qualquer pergunta, comentário que quiserem fazer, pode ser agora. Logicamente, baseado em tudo que nós falamos hoje, tá? Amanhã nós vamos começar a dar uma entrada já nos sistemas de negociação que nós utilizamos. O objetivo é, até quinta-feira que vem, nós termos dois planos de negociação estabelecidos para a sessão de Nova York. Para isso, nós estamos agora assentando as bases do que nós vamos falar. Deixa eu ver aqui, evacuação do prédio, esqueci o miojo do fogão, beleza. Tá. Vander perguntou, qual a diferença entre pullback, pivô e pullback? Pivô, a gente pode identificar, falar, né, chamar de pivô, várias coisas. Nós temos os pivot points, os pontos pivô, que eu já negociei durante algum tempo, que é basicamente cálculos matemáticos que mostra lá R1, R2, R3, o PP, que é o pivô principal, S1, S2, S3. Que são pontos matemáticos, quando o preço toca, tende a retrair. Inclusive, eu tenho uma palestra, tenho um webinário sobre isso. Tá? O pivô também pode ser aquela formação daquele chapéuzinho, que o mercado sobe e faz aquele chapéuzinho. Isso aqui é um ponto de pivô. Basicamente, é uma zona de resistência. Ou quando o mercado cai, faz aquele fundinho, né? Vale, um ponto de pivô. A partir daqui, pode ser que retraia ou que rompe. E o pullback é um movimento de retração do movimento principal. Não tem muito a ver, mas existe uma certa relação. Certo? Imaginamos que a direção principal seja de alta, o mercado subiu e fez o pullback. O pullback é a retração. É basicamente esse movimento aqui. Certo? O pivô não é um movimento, o pivô é esse efeito. Opa! O pivô é esse efeito aqui, de que isso aqui tende a funcionar como resistência. Ok? Não sei se ficou claro. Wanderson. Dário, horários das sessões. Vou te mostrar aqui diretamente no Forex Factory. Se você entrar no forexfactory.com, lá em cima, você pode sincronizar, tem um reloginho, você pode sincronizar o seu horário local com o da plataforma, e a partir daqui você vai ter uma direção, você consegue sincronizar e saber os horários das sessões. Né? Vou atualizar aqui. 21 e 31. E você desce aqui embaixo. Nesse site, você consegue ver o horário das sessões Sydney, Tóquio, Londres, Nova York. Isso vai garantir que você esteja sempre atualizado com os horários mais prováveis, os horários da sessão, independente dos horários, do horário de verão e tudo mais. Sérgio, sim, está sendo gravado, exatamente. Yuri perguntou, a estratégia de Nova York, resumindo, é uma estratégia de reversão? Não necessariamente. Na verdade, vocês vão ver que eu e o Evandro temos duas estratégias diferentes para a sessão de Nova York. Você pode entrar comprado pela dele e vendido pela minha, certo? Enfim, a estratégia do Evandro segue uma ideia e a minha segue outra. Vocês vão ver, é bem legal porque dá para usar as duas. Sincroniza com o seu relógio, Forex Factory, ok, relógio. E César, sua didática é sempre excelente. Muito obrigado, César. Fico feliz que você tenha gostado. Daniel, e hoje, no caso do STJPY que você traçou, o FIBO, dá para seguir uma projeção na queda ainda?
Deixa eu pegar um outro aqui, o SJPY. Olha só, eu particularmente, lógico, aqui o objetivo não é fazer análise, né? Mas, vamos lá. Eu considero que um ciclo está fechado quando o mercado retrai até algum dos níveis entre 38, 50, 61.8, 76.4 e depois de retrair, ele volta no 23. Então, para mim, esse ciclo aqui, ele está fechado, certo? Pode ser que o mercado continue caindo para fazer uma nova mínima, ou a partir daqui pode ser que ele comece a subir para inverter. Eu considero que essa Fibonacci aqui, ela já fez tudo o que tinha que fazer. Ok? Daniel? Nós iremos aprender estratégia para operar nessa sessão? Sim, Regina, essa é a ideia. Você consegue ver quando começa... Ah, tá, entendi. 61.8. Projetar 1618. É, muito bom. Eu, particularmente, negocio somente dentro dessas projeções aí. Falar de nos defender das seringadas. Ricardo, sim, existe como nos defender, né, a gente se defender dessas situações, mas não é muito simples. Eu vou falar disso mais propriamente quando a gente estiver explicando a estratégia. Carlos Manuel, já mostrei agora a abertura de uma sessão, né? Tem aqui no site da Forex Factory. Nova York, teoricamente, corrige o que Londres fez logo na abertura da sessão. Carlos Eduardo perguntou, Nova York, teoricamente, corrige o que Londres fez logo na abertura da sessão de Nova York? Não, necessariamente. Às vezes acontece, tá? Lógico. A ideia é, se durante a sessão de Londres o mercado caiu, quando abre Nova York, o mercado começa a se preparar para subir. Às vezes retrai antes, às vezes retrai bem depois, às vezes lateraliza e às vezes continua, né? Mas o que se espera da sessão de Nova York é uma correção do movimento anterior, seja isso imediatamente ou seja um pouco mais para frente. Ok? Carlos Eduardo. Diógenes, eu estava observando a volatilidade das sessões. Deixa eu ver aqui. Fabiano, muito obrigado. Deixa eu ver essa calculadora. Volatilidade das moedas. Legal. EURUSD, BIP 104, movimentou 99%. Maravilha. EURNZD. Pô, legal, não sabia disso aqui não, hein? Vou guardar aqui, vou pôr nos favoritos. Obrigado, Fabiano. A sessão tem horário determinado? Sim, Thompson. É de acordo com a abertura dos mercados, ok, legal. Dá para perceber que a volatilidade na sessão de Nova York é maior do que na de Londres, conforme o link, porém com menor volume financeiro. Entendi. Ok? No caso de operações em gráficos de longa duração, H4D1, esse horário de operação das bolsas interfere tanto no horário operar quanto em tempos menores? Não necessariamente, Rafael. Se você vai negociar no gráfico de 4 horas ou no gráfico diário, principalmente no gráfico diário, né? Pode negociar somente aqui, ó, no fechamento do mercado. Você vai pegar um candle fechado no gráfico diário. Vai ser da PY. Deixa eu gerar esse template aqui. Certo? Agora acabou de fechar um dia, portanto, você pode negociar somente nesse horário da noite mesmo. Muito claro todos os assuntos. Valeu, obrigado, Paulo. Se você puder falar algo a respeito num outro dia de treinamento, um treinamento eu acho válido. Fabiano, eu não sei algo a respeito do quê? Luciano, como saber quais ativos operar para cada sessão? Principalmente os ativos daquela própria sessão. Se a gente está falando de sessão asiática, sessão de Sydney e Tóquio, preferencialmente os pares que têm o dólar australiano, dólar neozelandês e o ien japonês, né? Se a gente está falando da sessão de Londres, principalmente ali os pares que têm euro e que têm libra, porque são da zona euro. Se a gente está falando da sessão de Nova York, principalmente os pares que têm dólar americano, certo? Luciano? Taiguara, dentro da sessão de Nova York, pegamos um pouco da sessão de Londres. Também seria esse um horário onde as tendências podem acontecer com maior força? Sim. Taiguara, faz muito sentido sua pergunta. É exatamente isso aí. Acontece muitas vezes onde nós temos, por exemplo, a sessão... Opa!
a sessão de Londres acontecendo, e aí no meio da sessão de Londres, ou mais para o final, começa a sessão de Nova York. Esse período, essa faixa aqui, ó, é quando as duas sessões estão abertas. E aqui é onde o pau quebra, né? Onde o fight acontece. É isso aí mesmo, tá agora. E pode acontecer muitas oportunidades, ok? Daniel Guidotti perguntou se nós já criamos grupo no WhatsApp. Não. E nós não vamos criar. Só um pouquinho. Primeiro que, baseado na minha experiência de grupos de WhatsApp, tá? E não falo de grupo de Forex, porque eu não participo de nenhum. Participo de, acho que 2 ou 3. Mas, cara, o WhatsApp, 99% do que se usa o WhatsApp é pura perda de tempo, certo? É apenas uma distração de foco e tudo mais, e aí começa aquelas mensaginhas de bom dia, boa tarde, boa noite, enfim. Em termos de mercado, não acho produtivo. E aí, alguém começa a falar alguma coisa, e o outro já acha que é sinal, enfim, vira um rolo danado. Então, nós não vamos criar grupo no WhatsApp. Ok, Daniel? Carlos, em quais pares essa relação Londres é a maior probabilidade? Os pares que têm euro, os pares que têm libra e os pares que têm dólar, certo? Euro-USD, GBP-USD, USD-JPY, USD-CAD, por aí vai. Ok. Ricardo, você poderia aprofundar o porquê de você usar na determinação das linhas de tendência, da linha de suporte e resistência dos pontos máximos dos candles? O Evandro se baseia nos pontos de fechamento dentro dos candles. Ricardo, eu vou falar um pouquinho disso, tá? Mas eu acho que é mais interessante a gente discutir isso um dia que o Evandro estiver aqui para a gente trocar uma ideia e ao vivo. São interpretações diferentes do mercado. Por exemplo, eu não marco exatamente máxima e mínima, ou seja, o pico da sombra, tá? Vou pegar aqui, um gráfico diário. Se eu marcar o pico da sombra, eu estou marcando ali em cima. Eu procuro encontrar aquilo que me parece ser um ponto médio entre a máxima e a mínima. Certo? Entre a máxima e o fechamento. Por exemplo, aqui, ó, ponto de suporte. Se eu fosse marcar a mínima seria aqui, nesse ponto. Agora, olhando, já sei, lógico que já aconteceu, eu marco aqui, mais ou menos por aqui. Por que isso? Porque esse aqui é o ponto onde abrange a maior parte dos toques, certo? Aqui, por exemplo, eu marcando desse formato, dá até para diminuir um pouco mais. Marcando nesse formato, eu consigo abranger esse ponto de suporte, esse ponto de suporte, esse ponto de suporte e esse ponto de suporte. Então, eu não marco exatamente a mínima aqui, por exemplo, o pico da sombra, né? E também não marco no corpo do candle, porque eu entendo, por exemplo, aqui, ó, zona de, olha só, zona de suporte, passou, mas foi suporte, zona de resistência, ok? Então, eu não marco exatamente o corpo do candle, nem a máxima, nem a mínima. Eu procuro achar um ponto intermediário onde eu possa ter uma maior abrangência e consiga pegar o maior movimento do mercado. Certo? Aqui, olhando, lógico, agora eu estou marcando um ponto aqui que já aconteceu. Mas aqui eu consegui pegar suporte, resistência e resistência. Se eu for marcar somente o corpo do candle, porque eu não estou falando que é errado, nem que é certo, eu marco aqui, ok? Aí aqui eu vou ter que marcar um outro ponto, porque passou um pouquinho, vou pegar outro corpo do candle, e aqui eu vou ter que marcar um outro ponto. E, mais importante do que tudo isso, Ricardo, eu entendo suporte e resistência como zonas, e não como níveis absolutos, tá? Então, não vai fazer diferença em termos práticos se eu marcar exatamente a mínima ou o corpo do candle. Então, basicamente isso aí. Ok? No primeiro curso você ensina os indicadores como Fibonacci. Nós ensinamos alguns indicadores, o Marcelo, e eu vou mandar aqui um vídeo que eu gravei
2011, um dos primeiros vídeos que eu gravei. Esse vídeo está dividido em 5 partes, tá? Então eu sugiro que você veja as 5 partes. Onde eu falo de Fibonacci. Ok? São 5 partes, essa parte 1 de 5, depois você pode ver. Show de bola, valeu. Volatilidade das moedas, qual o link? Deixa eu passar aqui. Opa. Aqui. Sérgio. Acabei de mandar o link para você. Entendi, muito obrigado. Ok, beleza. Falar sobre a volatilidade na abertura de Nova York. Ah, beleza. Sim, Fabiano. Vamos falar disso também. No link que te mandei, você baixando mais a tela, observando o gráfico por horário, você pode ver que a abertura à vista de Nova York, na abertura de Dow, é quando começa a maior volatilidade. Eu vou dar uma olhada nisso, Fabiano. Obrigado. Ok, já mandei os links. Beleza. Pessoal, eu vi que aqui que as perguntas acabaram. Alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa? Ficou claro? Qual a opinião de vocês sobre o que nós estamos, sobre o que eu estou falando? Algo não ficou claro? Gostaram da aula? Fez sentido? Não fez sentido? Alguma coisa não ficou claro? Enfim. E César, não tenho nada falando sobre leque de Fibonacci. Já dei uma estudada bem superficial há um tempo atrás, mas eu nunca fiz nenhum vídeo a respeito disso. Assisti os links dos vídeos. Marcelo, eu mandei aí, não sei se recebeu, vou mandar de novo. Acabei de mandar aí. Aula show, ok, maravilha, aula muito boa, aula top, muito obrigado. Muito boa aula, passado extremamente importante. Embasamento extremamente importante para melhores escolhas. Obrigado, Ricardo, feliz que tenha gostado. A sessão de Nova York abre às 8 e fecha às 17. Ok. Hugo perguntou, assistir novamente. Vai estar disponível provavelmente, acredito que amanhã ou sexta-feira. Tá? Aí vai estar disponível. Bom, pessoal, eu vi aqui que o pessoal não tem pergunta mais. Vou colocar meu e-mail. Certo? Coloquei meu e-mail aí, contato@diariodeforexonline.com. Se alguém tiver alguma dúvida mais pontual, quiser mandar e-mail para mim, estou 100% à disposição. Basta mandar e-mail, a gente conversa, troca ideia. Beleza? Estou disponível. Vou mandar aqui de novo. Falou, olá Diógenes, como sempre, suas explicações são muito claras. Ótima aula, concordo muito com seu comentário sobre Sun Tzu. Conhecer o terreno é algo muito importante para se definir estratégia. Muito obrigado. Obrigado. Ok. Pessoal, amanhã eu espero todos vocês então. Ok? Nós vamos dar continuidade. Tá aí meu e-mail, se alguém tiver alguma dúvida, algum comentário. Vou colocar aqui na tela, aqui mesmo. Contato, diário de Forex online.com. Pessoal do canal de análises que está aí, que acompanha minhas análises ao vivo, me desculpem, hoje eu não pude participar, mandei e-mail avisando, mas é isso aí.
Um abraço para todos vocês, uma boa noite para todo mundo. Fiquem todos com Deus. Espero todos vocês amanhã novamente. Um abraço e até mais.